sombra de uma azinheira que já não sabia nada, jurei ter por companheira, grândola tua vontade. Grândola Vila Morena. 25 de abril de 1974. A canção Grândola Vila Morena, de José Afonso, foi a senha que deu início ao golpe militar mais original do século XX. Naquele dia, a Revolução dos Cravos mudou a história de Portugal, surpreendeu o mundo e viria a pôr termo à guerra em África. Um conflito doloroso e interminável. Terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. A diáspora de 1 milhão de portugueses, em muitos casos pouco mais que adolescentes, começara 13 anos antes, com desfiles militares nos cais de Lisboa, que se realizavam também anualmente no Terreiro do Paço. Os mobilizados participaram naquela época numa cerimónia decimonónica plena de símbolos patrióticos. Os militares passavam da paz à guerra em apenas 10 dias. Período de tempo que lhes era concedido como licença para voltar às suas terras e dizer adeus às famílias. O paternalismo era um sinal dominante no início dos anos 60, inspirador de figuras como as madrinhas de guerra, que se comprometiam a manter correspondência com jovens desconhecidos que cumpriam o dever com a pátria. Ainda que isso pudesse dar origem a outras relações. Eu escrevi para umas 3 ou 4. Fui correspondido pelo menos por 3. Eu, antes de vir de férias, nem a minha esposa conhecia. Escrevi para cá, para uma dita madrinha de guerra, e foi depois na visita a essa madrinha de guerra que conheci até a minha esposa. Cheguei a pegar em alguns aos bocados. Homens feridos, ver minas a arrebentar, a morrer homens, é muito triste, é muito doloroso. Essa dor não cessou. Uma praga de minas que rebentavam isoladamente ou acompanhadas de emboscadas martirizou o exército português nas 3 colónias, dificultou o reabastecimento e destruiu centenas de viaturas. Cedo, as minas demonstraram uma voracidade insaciável que provocou quase 50% das baixas portuguesas entre mortos e mutilados. O comandante dessa companhia tinha morrido com a segunda mina que apareceu em Angola. Portanto, as minas, a partir daí, eram um susto e um temor terrível, porque evidentemente nunca sabia quando é que apareciam. Também não se sabia onde estaria o perigo. E davam-se situações paradoxais, como a que viveu Salgueiro Maia, que mais tarde seria um dos protagonistas do 25 de Abril. Havia um campo de minas que ia de Bula para o Rio Cacheu, se não estou em erro. Havia lá um campo de minas. Houve uma altura que me disseram, estava na enfermaria, aí tal, não sei o quê, caiu um turra no campo de minas e tal. E assim de vida apareceu-me lá, a perna dele parecia uma banana, não sei se já uma vez chegaram a ver, hein? Aquilo era o osso e depois a carne toda aberta, né? Aqui na altura em que eu estava nisto apareceu o capitão Salgueiro Maia. E o indivíduo nunca disse quem era, nem, não falava, quer dizer, tudo o que lhe perguntavam não respondia nada. Eu sei que disse ao capitão, passa-se isto assim, sai um lado aí e tal. E chegou-se ao pé do gajo, do indivíduo, e tal, não sei o quê. Fez uma pergunta qualquer, como é que foi isso, ou não sei o quê e tal. E o indivíduo volta-se para ele e disse-me, eu conheço, quer dizer, eu conheço-te a ti.
Ah, conheces-me? Então diz-me lá de onde é que me conhece e tal. E então o indivíduo diz, olha, fui eu que, lá na linguagem dele, em dialeto e tal, olha, fui eu que te mandei a roquetada que te feriu e tal. E o capitão ficou assim um bocado, o gajo ficou um bocado emocionado, quer dizer, foste tu, meu sacana e tal. Tu ainda tens a lata a dizer não sei quem, não sei quanto e tal. Então diz-me lá, quem és tu e tal. E o homem lá respondeu, disse quem era, disse a quem é que pertencia, não sei o que e tal. E, entretanto, tiveram ali uma conversa, que agora não me recordo, quer dizer, uma coisa assim relativamente rápida. E o Salgueiro Maia volta-se para mim, e nessa altura já lá estava o médico, e diz, pá, eu quero que este homem seja tratado com a dignidade que um militar merece. Em Moçambique, a Frelimo encontrou o terreno adequado para minar, tanto pelo relevo do território como pela deficiência em vias de comunicação. Assim, foi fácil obrigar os soldados a pisar caminhos que eram transformados em autênticos campos de morte. Sobretudo, desde Uniaça à Moeda e de Caora Bassa até Tete. Observaram o movimento das tropas portuguesas, escolheram os trilhos e camuflaram os explosivos. Por vezes, deixaram pistas por eles reconhecíveis, mas invisíveis aos olhos dos militares. O pior de toda a guerra de Moçambique teria sido as picadas, as minas, as ações que faziam contra as nossas tropas quando em deslocamento. O distrito de Tete era um distrito muito quente, era e é. O sol atinge temperaturas altíssimas e se não houvesse um apoio logístico do distrito e de complicado e de difícil, porque aquele distrito era conhecido na altura como o distrito das Minas Gerais, a autoestrada, como nós chamávamos com uma certa brincadeira, essa autoestrada tinha de X em X quilómetros um buraco, porque as minas iam rebentando, não havia alcatrão naquela zona ainda, ela dista de Tete cerca de 200 quilómetros, e portanto não eram 100 e tal quilómetros em que os buracos eram mais do que a parte plana das viaturas por ali passavam. Fui evacuado porque fui ferido numa mina, depois estive no Hospital Militar de Tete, estive no Hospital de Lourenço Marques, hoje Maputo. É claro que a experiência foi bastante triste, pelo menos, não é fome, mas a sede que se lá passou, principalmente os operacionais, que era o meu caso, que era um cabo operacional. Foi a coisa mais dolorosa da minha vida e talvez de muitos dos meus colegas, foi a sede que se lá passou. Inclusivamente há casos de mortes de sede, tenho traumas comigo desse aspecto. Nada me influenciou na minha vida, mas prejudicou muito, como prejudica a toda a gente. Agora, uns que digam, porque haviam pessoas no nosso campo que nunca saíram daquela zona, mas eu era um operacional, não é? Era um operacional que ia para a luta, não é? E isso é triste, ver homens feridos, ver minas a arrebentar, a morrer homens, é muito triste, é muito doloroso. Isso é chocante falar nisso e, portanto, eu só tenho más recordações do ultramar, não é? Os militares usaram principalmente granadas de explosão instantânea, enquanto a guerrilha implantou um grande número de minas anticarro. Estes caixotes que aqui se vêem foram minas anticarro. O armamento capturado dava um prémio pago pelo comandante-chefe. As minas anticarro eram as mais valiosas, valiam 2 contos cada uma. Esse dinheiro normalmente era para a companhia e não era para as pessoas. Era ou para melhoramentos ou para fazermos algumas confraternizações.
celebrações da guerra passaram a ser festas de paz, como esta que juntou combatentes de uma companhia de artilharia. A primeira reunião não foi fácil. Houve que deixar passar o tempo, sarar as feridas e fazer um esforço para encontrar as pessoas, dentro e fora do país. Meus queridos amigos, penso que é com muita amizade que se vê aqui entre nós este grupo, constituído por pessoas mais velhas. É que quando regressei, passado 26 anos, fui eu o organizador destas festas, que se começaram há 4 anos a fazer, e que acho que tudo que se passou, todo o sofrimento que eu tenho, foi agora recompensado com a amizade que eu criei com este ambiente que vocês veem agora neste momento, e por ser eu que comecei a movimentar toda esta festa que se vê, e como hoje apareceu aqui o comandante da minha companhia, que é Anselmo Antunes Ferreira, para mim marcou-me, estou contente. Não estou contente de estar no ultramar, estou contente de encontrar toda esta camaradagem. José Manuel Toscano refere que um camarada da sua companhia gastou centenas de milhares de escudos a organizar um dos primeiros almoços. Desde há anos, esse esforço está mais repartido. Entre outros motivos, porque estes encontros se revelaram o melhor meio de romper o silêncio e desfrutar as boas recordações de África. Para a minha vida, pois, profissionalmente, eu tornei-me psicologicamente forte. Deixei de ligar a pieguices, não ser tão piegas como era, e fez-me valorizar muito a amizade. A amizade é uma coisa hoje muito importante para mim, e com o decorrer dos tempos, estes anos todos que eu tive, a amizade cada vez é mais forte. Eu estou-me a recordar de alguns camaradas que morreram na picada, que foram emboscados. Estou-me a lembrar, por exemplo, do cabo enfermeiro Roquete, o nome dele era Luís Dorei Roquete, era de Cascais, era um moço muito forte, ele era pegador de touros. Um dia foi para o mato, foi emboscado, apanhou um tiro no coração e ficou-se. Foi um moço que deixou muitas saudades, muita pena, porque ele safou muita gente, ele, mesmo aos africanos. Alguns faltam aqui, claro, nem todos poderão aderir, mas a maior parte que aqui está, julgo que justifica a maneira como se vivia dentro da companhia, e para isso, eu contar-lhe só isto, para acabar e dizer que se uma pessoa era ferida e seguia para o hospital, quando ele tinha alta, em vez de ficar na cidade, queria regressar por vezes à companhia. Não sei se era o espírito que se vivia, se era o futebol de salão que a gente jogava todos os dias, se o que era, a verdade é que eles sentiam-se bem lá em cima e eu sentia-me bem também a trabalhar com eles. Nós passámos momentos tristes, mas também passámos bons momentos, momentos de franca camaradagem que recordamos com saudade e, portanto, vão ficar para o resto da vida, naturalmente. Que a tropa é uma grande escola. É uma grande escola porque, pronto, nós conhecemos gente de muitos lados, conhecemos alguns malandrecos, outros menos malandrecos, outros sérios, e nós aprendemos muita coisa. Portanto, para mim foi realmente uma escola muito grande, eu fiz muitas amizades lá. Repare que eu não tenho faltado a nenhum encontro e quero ver se daqui para a frente não falto. Naquela guerra, os soldados aprenderam a matar, mas também fizeram amigos em ambos lados. O Major-General Avelar de Sousa revela abertamente que já partilhou serões com angolanos do MPLA. Em 1995, liderou a primeira visita à Guiné, de 40 paraquedistas depois da guerra. Avelar de Sousa evocou então o passado sem complexos, perante o presidente Costa. Mas quero dizer que estes 40 paraquedistas que aqui estão são pessoas que aqui há 20 anos atrás andavam a ver se o encontravam. Felizmente, olha, felizmente não encontramos, mas vemos agora
que é ótimo, porque vemos numa situação de paz, de confraternização e de amizade. Quero lhe dizer também que estamos aqui tranquilamente, porque temos a consciência perfeitamente tranquila para o pleonasmo. Estivemos cá em combate, lutamos sempre lealmente, não cometemos qualquer espécie de tropelia, qualquer espécie de revanche, qualquer crime, e por isso viemos aqui tranquilamente, de peito feito e de cara levantada. Nesse mesmo encontro, o lendário guerrilheiro Nino Vieira louvou a coragem dos paraquedistas com quem entrou diretamente em combate. Paraquedistas como Serrano Rosa e Carlos Tomé relatam com frescura milhares de episódios da guerra, como se os tivessem vivido ontem. Cada vez que vão ao Museu do Corpo de Tropas Paraquedistas, voltam à África. Era um batalhão infernal, chamado Batalhão Infernal. Estava colocado numa zona de mosquitos. Mosquitos eram aos milhões. Honra-se a pátria de tal gente. E de facto era para honrar. Aquilo que nós sofremos. Fazer blocos. Havia quatro abrigos subterrâneos com estas armas. Já estavam atados ali, a disparar para os aviões. E nós, com os morteiros, a ver se acertávamos, porque aquilo era uma zona que era tudo areia. Portanto, era uma bolanha onde não havia vegetação. Os chiitas bombardeavam, atacavam, mas não acertavam. E os gajos atados ali aos punhos, para não fugirem dos aviões. Nós tínhamos 8 armas dessas no meu pelotão. Aquilo era uma categoria, claro, que às vezes até confundia os turas com os disparos. Bom, mas sabes que uma altura deixámos de utilizar isso porque eles atiravam para quem trazia essas armas. Claro, sabiam. Eram 9 gajos para levar isto. E um gajo, íamos naqueles morros de Tete, era o Tomás que levava a bazuca, deixou cair a bazuca e os turas tropeçaram e deixaram cair o rádio. E era o Losada assim. Ninguém queria passar os gajos de um lado para o outro. Diziam que havia jacarés. E disse, que há jacarés qualquer essas, pá. Eu passei sozinho nesta barcaça. Repara, esta barcaça estava toda partida. Estás a ver aqui? Isto aqui está partido. E ia um gajo atrás com o copo do cantil a tirar água para... Mas isto foi em que rio? Foi junto à Bula. A Bula. O rio era negro. E havia sempre bolhas a sair do coisa. Já, são os jacarés a respirar. Quais jacarés a respirar? Os jacarés respiram assim tão rápido. Os paraquedistas, integrados na Força Aérea, recebiam uma alta preparação para combater, sobreviver em terra e ajudar quem estivesse em dificuldades. Essa última missão ocupava especialmente o corpo de enfermeiras que, como mostra esta fotografia, se treinavam para saltar em qualquer momento. Tinham um só objetivo em mente: salvar vidas. Ser piloto requeria esforço e tempo. O Duque de Bragança recorda-se que demorou um ano para fazer o curso na especialidade de helicópteros. Deu-me, obviamente, uma ótima preparação do ponto de vista de tomar decisões, de saber ter responsabilidades perante momentos difíceis. Quando se está num helicóptero a fazer um salvamento e de repente começam a atirar em cima de nós, é preciso saber julgar até que ponto é que podemos correr o risco para salvar vidas que estão em perigo, ou até que ponto é que temos que, ou não podemos fazer essa missão para não pôr em risco o próprio helicóptero, que havia muito poucos, a Força Aérea Portuguesa tinha muito poucos helicópteros, muito poucos aparelhos de aviação, e um que se perdesse seria
realmente muito grave para todo o esforço militar que estava a ser feito. Não é? Isto por um lado. E, por outro lado, de facto, enfim, saber abstrair-se da situação de perigo e concentrar-se no trabalho que se está a fazer. Uma das ações em que Carlos Tomé participou foi a Operação Jove, em novembro de 1969, que capturou o capitão cubano Pedro Rodríguez Peralta. A emboscada foi montada com 70 homens, 35 dos quais posicionados no corredor de Guilherme, duramente minado. Em princípio, os paraquedistas pretendiam interceptar uma coluna comandada por Nino Vieira. A detenção de Peralta constituiu um trunfo para a propaganda do regime português, porque permitiu provar o apoio que o PAIGC recebia do exterior. Isto na guerra era assim, quem abrisse fogo primeiro abatia. E então foi morto o carregador do Sr. Peralta e o Sr. Peralta foi ferido, fugiu pela picada fora, escondendo-se no capim. Foi então que o cabo Regagelos correu para ele e lhe apontou a MG. Na altura não sei se o ia abater ou não, o que eu sei é que o comandante de companhia gritou e ele não o abateu e foi apanhado então o Sr. Capitão Peralta. Naquela operação e em muitos outros casos, os paraquedistas agiam em coordenação com outras forças. Esta unidade de élite da Infantaria de Marinha foi particularmente útil na Guiné pela existência de numerosos rios e lagos. Esta lancha que tenho aqui atrás de mim é uma lancha de desembarque pequena, é uma lancha que foi muito utilizada por os fuzileiros em Angola, Moçambique e Guiné no início da guerra. Mais tarde utilizámos mais as lanchas de desembarque médias. Era uma lancha que tinha esta parte, teria uma peça, uma Oerling por cima, era uma ordem que era colocada que patrulhava, portanto, as margens patrulhava os rios e que tinha a ver com o apoio logístico aos nossos postos que estavam ao longo do rio. O comandante Llano Preto pode transmitir tudo o que aprendeu na guerra em Moçambique às novas gerações da Escola de Fuzileiros que dirige, nas proximidades de Lisboa. Neste museu recorda os momentos mais importantes da sua vida militar. Aqui temos os rádios utilizados nas várias operações, com imagens também de utilização do armamento e do equipamento. Temos algum do material utilizado, rockets, principalmente o 36mm e 88.9, chamada bazuca. Os livros por nós utilizados nas campanhas da África, em 1961. O nosso equipamento, com também algumas imagens de assaltos a várias posições inimigas. Toda e qualquer força, digamos assim, das que combatiam na guerra ultramarina, gostariam de sair para operações no mato com alguém dos fuzileiros. Não é que nós fôssemos, enfim, super-homens ou super-sumos, mas tínhamos realmente uma mística interessantíssima. Conseguíamos criar à nossa volta todo um elan, todo um espírito de ação que era bom, quer dizer, que era, digamos assim, frutuoso também nos resultados que acabávamos por ter. E porque é que isto acontecia? Era pelo treino, pelas exigências tremendas que tínhamos. Nós costumamos dizer que temos duas famílias, a nossa família de sangue e a nossa família militar. Daí a ligação realmente que eu acho que é muito importante. O
exército combatia os movimentos africanos em condições de inferioridade relativamente ao equipamento bélico. Portugal não possuía indústria nem tecnologia suficientes para assegurar a produção do armamento necessário e encontrava-se neste âmbito sujeito a limitações impostas pela comunidade internacional. Da outra parte, a guerrilha rearmava-se na antiga União Soviética, na China e nos países do leste. Nós ainda na altura utilizávamos a G3, que está completamente ultrapassada, uma arma ligeira, enquanto eles já utilizavam a Kalashnikov, que é uma arma que ainda hoje é utilizada. Por isso se vê a diferença de armamento em que uma força possuía, uma força que tinha outra, não só neste capítulo de armamento ligeiro, como armamento pesado. A Kalashnikov era mais leve e mais curta que a G3. Os RPG soviéticos eram mais fáceis de transportar do que as pesadas bazucas usadas pelos combatentes portugueses. O PAIGC, bem fornecido de armamento ligeiro, atacava sem descanso os aquartelamentos portugueses na Guiné, utilizando também armas pesadas, morteiros de 120 mm e inclusivamente foguetões de 122 mm, que foram igualmente usados na fronteira leste de Angola pelo MPLA. Eu fiz parte de algumas operações, inclusivamente agora já se pode fazer e já se pode falar sobre elas. Fiz operações especiais no país vizinho do Senegal, em Casamance, onde conseguimos entrar dentro de uma base logística do PAIGC, conseguimos conquistar cerca de 8 toneladas de armamento, que não é pouco, ao PAIGC, com material de saúde, que esse material de saúde, por causalidade, até vinha de países nórdicos, da Suécia, da Dinamarca, inclusivamente de países de Países Baixos também, para ver o apoio que eles tinham que nós não tínhamos. À medida que a guerra avançava, os contendores aprenderam a movimentar-se no meio tropical, adaptando o seu equipamento e também as armas, com o objetivo de aguentar operações com a duração de 4 a 6 dias. Normalmente levavam uma mochila com rações de combate, cantil, granadas, porta-carregadores e a arma individual. Afinal, uma carga demasiado pesada. Patrulhamento constante na mata, que era uma coisa que eu testava, que era andar a pé, então para o fim já estava estourado, porque o equipamento, a espingarda, o calor, eram 45 graus à sombra, a falta de água, essas coisas todas, nós fazíamos muitos patrulhamentos. O Tomás, chegávamos a uma zona de paragem, encostava-se às árvores, depois comia, depois, bora. O gajo ia-se embora e deixava lá a arma. Tomás! Havia que diminuir o esforço da chamada metrópole, Portugal europeu, e transmitir às populações africanas a sua própria autodefesa. E nesse sentido foram organizados e nasceram as tropas especiais africanas, e eu fui dos primeiros oficiais a enquadrar essas tropas e, portanto, ofereci-me para mais 2 anos de comissão. E nessa altura tive a grata experiência de comandar africanos. Era uma unidade com cerca de 12.500 homens, 99% eram africanos voluntários e que combatiam a Frelimo porque já tinham tido a experiência nas suas aldeias, nas suas terras de origem, nos seus massacres e assassinas que a Frelimo provocava. E, portanto, eram gente muito motivada. E eu, sem querer, fui embarcado. E eu, sem querer... A impressão que eu fiquei na altura é que estávamos numa guerra civil. Não era uma chamada guerra colonial com um poder europeu tentando impor-se à população africana, mas era uma guerra civil em que havia muitíssimo mais africanos do lado do exército português. Havia cerca de, pelo menos, 2/3 dos efetivos militares portugueses eram angolanos, ou seja, cerca de 60 mil, e haveria talvez, provavelmente, não mais do que 4.000 ou 5.000 africanos nos movimentos revolucionários.
Depois de 10 anos de guerra, o exército luso revelava uma grave falta de oficiais, em especial de capitães. A confusão aumentou quando foi adotada a medida de promover capitães de proveta. Era um esforço praticamente sobre-humano e qualquer dia acabava a tropa, porque já não havia capitães. Majores já eram tenentes-coronéis, tenentes-coronéis eram poucos e coronéis passavam para generais e iam-se embora. Portanto, às tantas a tropa, ficava uma tropa praticamente apenas de oficiais e soldados, sem serem profissionais e devidamente habilitados para poderem fazer as suas funções como deve ser. Para muitos dos combatentes portugueses, foi o começo do fim. Os auxiliares começaram a receber ordens de Luanda, uns para chefes, outros para comissários, outros para subchefes. Há um que uma vez eu estava gratificado lá numa boate, no Lobito, e o moço estava lá que acabava cá por longe a vigiar os carros e tal, a mancar aquelas coisitas. Chega lá um outro, da categoria dele, e diz-lhe assim para ele: anda comigo, então o que é que se passa? Tu foste nomeado chefe, pá. Chefe, eu? Tu, pá, tu és chefe, tu já és chefe, pá. Tu já és chefe, pá. E eu cá para mim: olha, este já é chefe. Acabo gratificado, chego a casa, digo para a minha mulher: já não temos hipótese. Então o que é que se passa? Pá, então os auxiliares já são chefes de esquadra, já são tudo, o que é que estamos aqui a fazer? Vamos arrancar. E foi fechar os caixotes e levá-los lá para o Porto e vamos embora. O golpe militar de 25 de abril de 1974, que viria a converter-se em revolução, determina o arranque do processo de descolonização finalizado em novembro de 1975. Esse período esteve dominado pelo esforço negociador com vários movimentos africanos para acabar com as hostilidades. A guerra colonial tinha passado à história, apesar de ainda se registarem algumas baixas num ambiente dominado pela confusão. A Frelimo, uma das bases por onde entrou para tomar conta da província, foi por Nacala, entrou por várias, mas uma delas foi por Nacala. Mas a coisa que chocava o pessoal que andou no mato e assim, portanto, era eles aparecerem dentro da base de Nacala com armas portuguesas, com camuflados portugueses. Após 25 de abril de 74 em Moçambique, foi talvez das coisas mais marcantes naquela província. Isto porque deixámos de ter um inimigo para termos que acudir a brancos portugueses, portanto, que viviam no mato e que tinham as suas cantinas e que nós procurávamos para os auxiliar a transportar os seus bens para as grandes cidades. O choque nessa altura foi grande porque os portugueses nessa altura pensavam que a nossa tropa os poderia ajudar, que os poderia ficar lá. Foi mais traumatizante a saída de Angola, onde à nossa frente vieram os portugueses, corridos, escorraçados, deixando para trás os seus haveres, os seus carros, os seus caixotes, as suas coisas, maltratados, deixando nós um país ou um território perfeitamente virado do avesso, um território em guerra, um território onde, por inépcia nossa, nada tínhamos resolvido, tínhamos deixado, portanto, uma situação pior, uma situação mais caótica do que aquela que existia antes do 25 de Abril. Isso foi uma sensação de amargura. Depois de 25 de Abril, a vida lá complicou-se, como vocês sabem, e nós sujeitamos a algumas traições da parte de todas as forças que na altura atuavam em Angola, tanto das forças portuguesas como das forças chamadas do inimigo da altura. Sofremos várias pressões, várias traições e nenhum deles foi correto para connosco. Quando é que tivemos que abandonar
tivemos que abandonar aquela terra e viemos para Portugal. As colónias portuguesas do ultramar içaram bandeiras independentes entre outubro de 1974 e novembro de 1975. Os últimos combatentes foram protagonistas dessa evolução. Portugal enfrentou então o tempo perdido. Estreou um novo sistema político e procurou dinamizar a sociedade. Contudo, só em finais dos anos 70 a economia iniciou um ciclo de recuperação e o país entrou em força na modernidade. Percebi no dia que saí da Armada, na escola, na Força de Fuzileiros do Continente, há uma rampa e olhei para trás e vi que, de facto, as Forças Armadas é um outro mundo. Naquele próprio dia deixou-me saudades. E não abri as portas onde vivi a felicidade. Eu tive a chave da vida e não vivi. A minha vida foi toda uma saudade. Estranhei, ao fim de 2 anos, o sítio onde fui criado e nasci e criei, porque as coisas evoluíram em Portugal e havia muita coisa nova. Também o meu núcleo de amigos foi desmembrado, foi separado. Uns casaram, outros ainda estavam na guerra, outros saíram do nosso ponto de encontro. A minha mãe também psicologicamente estava um bocadinho afetada, porque o meu irmão ainda estava na Guiné. Cheguei a Portugal quase em pleno verão quente. E, portanto, todas as estruturas desagregavam, todas as estruturas eram postas em causa. Mas eu consegui manter a minha companhia ligada a mim, com uma certa coesão, com um certo espírito militar. Cortávamos o cabelo e fazíamos formaturas, engraxávamos as botas, que é importante. E então, cerca de 3 meses depois, foi pedida uma companhia de paraquedistas para Angola, para Luanda. Em Angola, as divergências políticas e ideológicas entre os 3 grupos independentistas, FNLA, MPLA e UNITA, eram irreconciliáveis. O processo de descolonização terminou em guerra civil. Os movimentos de independência, sem qualquer preparação política adaptada às necessidades angolanas, tomarem o poder pela força. Finalmente, só um deles tomou o poder e então aplicarem o marxismo-leninismo, como eles tinham a intenção de o fazer, à realidade africana, o que provocou a revolta geral da população contra o poder, não é? E ainda hoje temos Angola em guerra civil, numa situação perfeitamente desastrosa, que se o nosso esforço militar e político tivesse sido bem sucedido, teria-se evitado e hoje provavelmente Angola seria o país mais rico da África. Depois deu-se o 25 de Abril e a entrega unilateral à Frelimo e ao inimigo sem consulta das populações, sem qualquer referendo. O inimigo, na altura, evidentemente, a primeira coisa que fez foi destruir toda a hierarquia natural das tribos e das populações locais e tentou comunizar toda aquela população sem êxito. Isso provocou dramas terríveis, sociais, económicos, financeiros, que ainda hoje estão à vista. Infelizmente, tenho uma grande amargura hoje em dia de saber que, de facto, na altura tínhamos razão, as populações africanas de Angola e Moçambique não estavam preparadas para ter uma independência. O genocídio que aconteceu desde então é terrível. E quero passar para esta juventude uma imagem diferente da imagem que poderão ainda ter de nós, é aquela imagem de que nós éramos uns selvagens, que nós fomos para a África e que éramos uns colonizadores. Talvez isso tivesse acontecido, não digo que não, porque não conheço, mas tenho ouvido falar nos anos 30, nos anos 40, agora pode ter a certeza absoluta. Nós nos anos 60, 70, em que estivemos em África, tínhamos uma afabilidade muito grande, uma proximidade muito grande com os naturais desses novos países. De
discursos, flores para recordar os que perderam a vida na guerra. O Dia de Portugal é revivido cada ano. O 10 de junho continua a ser festejado, não no Terreiro do Paço, a popular Praça do Comércio, mas sim na zona de Belém, onde desde já há alguns anos se encontra o monumento aos ex-combatentes. Tive alguns momentos em que vivi camaradas meus mortos. Esses momentos eu não gostava de os recordar. São momentos difíceis que só quem lá esteve é que poderá contar. Mas eu não gostaria de recordar esses momentos, preferia recordar outros. Mas os momentos dos meus camaradas mortos não gostaria de falar. Fora estão os senhores da guerra, cantam já hinos de vitória. Fora estão os senhores da guerra, cantam já hinos de vitória. Cheguei a pegar em alguns aos bocados, quando não chegavam lá. E homens sem pernas e sem braços, são muitos. E a partir daí Aquela veia que ela me abraçou e eu tenho o peito todo. Já passa.